Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos de Química. Bom, na aula de hoje a gente vai relembrar alguns conceitos importantes sobre equilíbrio químico e as reações reversíveis. E para dar início à nossa aula, a gente vai ver os nossos objetivos, ok? Primeiro objetivo, nós vamos diferenciar as reações reversíveis das reações irreversíveis. Nós vamos compreender equilíbrio químico nas reações reversíveis e vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades. Bom, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é o ramo da físico-química que estuda fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis, na qual existe duas reações possíveis. Uma reação é direta, onde nós temos os reagentes transformando-se em produtos, e uma reação inversa, onde nós temos os produtos se transformando em reagentes, ok? Então, o equilíbrio químico vai trabalhar exatamente as características dessas reações, onde nós temos reagentes transformando-se em produtos e produtos transformando-se em reagentes. A concentração de todos os participantes, sejam reagentes e produtos, tornam-se constantes e não necessariamente iguais. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Então, como a gente pode observar aqui, nós temos os reagentes A mais B, formando os produtos CD. Então, nesse sentido, reagente, produto, nós temos uma reação direta. Quando nós temos, então, produto CD formando reagente AB, nós teremos uma reação inversa, ok? Então, isso aqui é uma reação reversível. E numa reação reversível, a velocidade das reações são iguais. Então, V1, que está relacionado à reação direta, será igual a V2, que é a velocidade da reação inversa, ok? Bom, para que ocorra um equilíbrio químico é necessário que o sistema não ocorra trocas de calor com o meio ambiente. Então, como que a gente pode observar aqui? Nós temos um sistema aberto, não tem nenhuma uma tampa aqui nesse recipiente, nesse tubo aqui que possa impedir essa troca com o meio ambiente. Nós temos aqui um recipiente fechado, ok? Mas mesmo assim ocorre a troca, né, com o meio ambiente através aqui ao lado desse recipiente, desse sistema, e temos um sistema aqui isolado. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema que não troca, não ocorre trocas com o meio ambiente, nem absorção de calor e nem liberação de calor, ok? Então, para que a gente possa ter um equilíbrio químico, esse sistema tem que ser isolado, ok? A temperatura precisa ser constante. Quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis, a velocidade das reações direta e inversa são iguais, como a gente viu anteriormente, e ele pode ser alterado quando ocorrem mudanças de concentração, temperatura, pressão ou uso de catalisadores, ok? Então, a gente vai ver aqui um exemplo de um equilíbrio. Nós temos aqui água no estado líquido se transformando em água no estado gasoso. A gente tem aqui umas transformações físicas, mudanças de estados físicos dessa substância, e nós temos aqui a água no estado gasoso se transformando novamente em água no estado líquido. Então, nós temos aqui V1 e V2, a velocidade dessas reações, ok? Então, o V1 é a velocidade da evaporação. Então, o que é evaporação? Quando você tem uma substância no estado líquido e vai para o estado gasoso. V2 é a velocidade de condensação. O que é a condensação? É quando você tem uma substância no estado gasoso e ela vai para o estado líquido, ok? Então, nós temos a reação 1, ela é a direta, reação 2, ela é a inversa. Então, em um processo reversível, existe sempre duas reações simultâneas. 1 e 2. Como que a gente pode representar na equação química? Então, nós temos aqui água no estado líquido,
se transformando água no estado gasoso e vice-versa. Essa setinha indica que isso aqui é uma reação reversível, um processo reversível, ok? O equilíbrio é um estado atingido por reações reversíveis. Então, a gente pode estar observando aqui graficamente velocidade da reação inversa, ela vai se encontrar com a velocidade da reação direta e nesse ponto aqui ela encontra um equilíbrio, ok? Então, todo sistema se encontra em equilíbrio químico. Velocidade 1 é igual a velocidade 2, ok? Reversibilidade de reações químicas. Um exemplo de reação reversível é a da formação da amônia, NH3, a partir do gás hidrogênio, H2, e do gás nitrogênio, N2, que faz através desse processo. Então, nós temos aqui no reagente N2 gasoso, reagindo com hidrogênio gasoso e formando a amônia gasosa. E essa seta vai indicar para a gente que é uma reação reversível. Então, professora, como que eu vou saber se eu tenho uma reação reversível? Vai ter essa seta aqui que representa e caracteriza essas reações, ok? Note que a seta dupla significa que a reação ocorre nos dois sentidos e que o subscrito G, de gasoso, indica, né, o estado físico dessa substância, ok? Então, a gente precisa representar a constante de equilíbrio dessas reações reversíveis. E como que isso acontece? Qualquer equilíbrio químico é caracterizado por uma constante, o qual é obtido através da lei de equilíbrio que diz: o produto das concentrações molares dos produtos da reação é dividido pelo produto das concentrações molares dos reagentes, estando cada concentração elevada a um expoente igual ao seu coeficiente na equação química considerada. E essa constante, essa relação vai ser constante. Então, para a gente determinar a constante de equilíbrio de uma reação, a gente precisa identificar quem são os produtos, quem são os reagentes e os coeficientes respectivos dessas substâncias, ok? Então, nós temos aqui o K, que representa a constante de equilíbrio, igual o produto dividido pelos reagentes. Então, dessa forma, através dessa equação matemática, a gente pode determinar a constante de equilíbrio, ok? Então, para a gente determinar a constante de equilíbrio em função da concentração, que aí é representado pelo Kc, a gente tem aqui a reação química. Nesse primeiro membro, nós temos os reagentes. Segundo membro, os produtos. Então, nós temos Kc. Quem é os produtos? Temos aqui. Então, nós vamos colocar aqui a multiplicação deles, elevado ao seu coeficiente específico, ó, coeficiente estequiométrico dessa substância, 2. Então, vai como expoente. Aqui do oxigênio é 1, por isso que não aparece aqui, ok? Dividido pela concentração dos reagentes. SO3, coeficiente aqui é 2, e aí ele vai como expoente, ok? A constante de equilíbrio é característica de cada reação química e o seu valor depende somente da temperatura. Então, nós temos aqui, se o Kc ou o Kp for igual a 1, a concentração dos reagentes, a concentração dos reagentes dos produtos é igual. Se o Kc ou o Kp for mais alto, maior do que 1, isso significa que os produtos estão em maior concentração. E se o Kc, que é a constante de equilíbrio em relação à função concentração, e Kp, a constante em relação à pressão parcial, for abaixo de 1, menor do que 1, isso significa que os reagentes estão em maior concentração, ok? E aí nós temos aqui a determinação da constante Kp relacionada a pressões parciais das substâncias no estado gasoso. Então, quando o equilíbrio envolver gases, a constante de equilíbrio poderá ser determinada através das pressões parciais desses gases. Neste caso, a constante de equilíbrio é representada por Kp e é denominada de constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, nós temos aqui o exemplo de uma reação reversível, onde todas as substâncias estão no estado gasoso, por isso que nós vamos determinar Kp
E aí nós temos que, da mesma forma, nós vamos pegar aqui a divisão dos produtos, pegar os produtos, né, a concentração dos produtos, dividir pela multiplicação ou produto da concentração dos reagentes, não esquecendo de pegar os coeficientes e elevar, ok? Atenção, nos equilíbrios tanto Kc como Kp, nós teremos os sólidos e líquidos puros nunca apresentam expressões de equilíbrio. Na expressão de Kp, só se devem ser representados componentes gasosos e só participam da expressão das substâncias no estado gasoso e em solução aquosa. Então, isso aqui são alguns pontos que vocês precisam levar em consideração quando for determinar constante de equilíbrio em relação à concentração e Kp, constante de equilíbrio, quando a gente for determinar as pressões parciais, ok? E aí vocês precisam sempre relembrar dessas informações. Bom, relação entre Kp e Kc para o equilíbrio. Existe uma relação entre essas duas grandezas. Então, tem-se que Kp é igual a Kc vezes constante dos gases, vezes a temperatura, igual a variação dos números de mols. Então, nós temos que Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações molares, R, constante universal dos gases perfeitos, e T, temperatura em Kelvin, não esqueçam do equilíbrio, e ΔN é a variação do número de mols, soma dos coeficientes dos produtos, menos, faz a subtração, da soma dos coeficientes dos reagentes, ok? Então, agora vamos para o nosso exercitando. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai identificar qual dessas alternativas tem uma frase errada em relação ao equilíbrio químico. Letra A. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. A gente viu naquele exemplo que não pode ocorrer, então essa alternativa está correta. A energia não é introduzida ou removida do sistema. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. E letra E, a rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação e as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Então, em relação ao equilíbrio químico, as concentrações em quantidade de matéria das substâncias envolvidas não precisam ser iguais, basta que permaneça inalteradas, depois que se atinja o equilíbrio químico. Então, a gente vai observar que na alternativa C é a que se encontra incorreta, pois fala que a soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos na reação. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente trabalhou na aula hoje, reviu alguns conceitos importantes sobre equilíbrio químico. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!